pelos nossos filhos e netos. Eu, como militar, estou envergonhado. Vamos ter uma nova geração surgindo. Militares que, dentro de pouco tempo, estarão decidindo que aprenderam com o que aconteceu nesses meses. Saiba que sempre terá um amigo em Goiânia para o que precisar. E quando formos para a guerra, quero você ao meu lado. Folhas 661 a 662, da PET 11767. O cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, e especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os fundamentos que me levam a essa conclusão são os seguintes. Ao trocar mensagem do seu celular com o oficial Rafael de Oliveira, o réu colaborador conversa sobre financiamento de manifestações para iniciar e incentivar atos destinados a abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Eu quero que relembrem as distinções que eu fiz sobre cogitácio, ato de preparação e início de ato executório. Em razão do pedido de recursos formulados pelo oficial de Oliveira, em reunião ocorrida em 12 de novembro de 2022, na casa do réu Braga Neto, o próprio colaborador sugeriu este último valor de R$100 mil a ser arrecadado. Essa reunião, consoante depoimento do próprio colaborador nos autos, foi marcada após o próprio colaborador solicitar seu agendamento com o general Braga Neto, o que caracteriza seu interesse direto nos temas que nela foram debatidos, folhas 609. O réu colaborador afirma ainda que passou orientações ao oficial de Oliveira que as manifestações deveriam ser dirigidas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, folhas 420 da PET 11767. E também afirmou expressamente que na reunião se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo, assim, que o presidente assinasse o estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Os participantes da referida reunião estavam em busca de uma ação capaz de impedir a posse do novo presidente eleito naquela ocasião. A execução de um ministro supremo, operação violenta que teve início material com monitoramento realizado, certamente geraria esse resultado criminoso pretendido de abolir o Estado Democrático de Direito. Não é, por outro lado, crível que o colaborador tenha ido à reunião que ele próprio solicitou com o general Braga Neto, o coronel Oliveira e o coronel Ferreira Lima, e que, em um determinado momento, o general Braga Neto tivesse solicitado que ele se retirasse para discutir aspectos operacionais das ações. O colaborador certamente teve conhecimento inteiro da reunião. Tal assertiva é confirmada pelo fato de que, apenas 2 dias depois dela ocorrer, o coronel Oliveira fez uma ligação para o colaborador, solicitando dinheiro para iniciar a execução do plano violento de execução de uma autoridade da República integrante do Poder Judiciário. Nessa mesma ocasião, o colaborador recebeu do coronel Oliveira o arquivo denominado Copa 2022, que detalhava a logística de toda a operação destinada a abolir, mediante a prática de violência, o Estado Democrático de Direito. Folhas 610. 2. As mensagens de WhatsApp de dezembro de 2022, trocadas entre o réu colaborador e o coronel Marcelo Câmara, indicam que o colaborador realizou pedidos de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, folhas 423 e 424 da PET 11767. Sobre esse tópico, o colaborador informa ainda, mas sem provar, que teria sido o então presidente da República que formulou esse pedido de monitoramento. O que há de prova nos autos, contudo, é a confissão do colaborador de que solicitou o monitoramento de um ministro supremo para verificar sua localização e viabilizar sua violenta execução. Referido monitoramento, operação
com elementos de violência no seu DNA, teve início no dizer do próprio colaborador em 15 de 12 de 2022 e se estendeu até final daquele mesmo ano. Tal solicitação revela um ato material concreto para, de forma violenta, abolir o regular funcionamento de um dos poderes da República. Em terceiro lugar, o colaborador trocava mensagens com os militares Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, que tinham participação importante na construção de medidas concretas e violentas para abolir o Estado Democrático de Direito. As interações entre o colaborador e referidos militares atestam seu pleno conhecimento das medidas concretas e violentas que estavam sendo edificadas e que tiveram início material com monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Folhas 582 e 583. Frise quanto ao ponto que o próprio colaborador reconhece que um dia após a operação foi contatado pelo coronel Câmara para fornecer a localização do ministro Alexandre de Moraes, folhas 643 e 645. Seguindo nessa empreitada, o oficial Rafael Martins de Oliveira, que, em conjunto com o réu colaborador, participou da reunião de 12 de 11 de 2022 e teve protagonismo no evento denominado Copa 2022. Este evento era uma ação de campo clandestina para execução de plano antidemocrático de prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes. O fato de o colaborador não ter participado do grupo de WhatsApp Copa 2022 não significa seu desconhecimento e falta de envolvimento. A prova dos autos revela com elevada clareza que o colaborador conhecia e estava diretamente envolvido com a referida operação para a adoção de medidas concretas voltadas para a abolição do Estado Democrático de Direito. Tanto é verdade que o colaborador esteve na reunião com o coronel de Oliveira e o general Braga Neto, em que os R$100 mil para a execução do plano foram disponibilizados fisicamente ao colaborador, por esse último, no Palácio da Alvorada, que foi a última versão, mas pouco importa. Isso aí é um fato inequívoco nos autos. Não é crível nesse ponto o colaborador ter solicitado os R$100 mil, ter recebido o valor das mãos do general Braga Neto, isso foi confessado, ter repassado ao coronel de Oliveira e não saber para que operação criminosa específica era o referido montante a ser empregado. Constata-se, portanto, que a reunião ocorrida no dia 12 de 11 de 2022, na casa do réu Braga Neto, e que contou com a participação do colaborador, serviu para o ajuste do planejamento operacional para a atuação dos denominados kits pretos, com forte finalidade antidemocrática. E o planejamento teve início material por meio de ações militares dos Hélio Ferreira Lima e Rafael de Oliveira, militares, que trocavam mensagens constantemente com o colaborador, no exato momento em que as ações ocorriam. Folhas 583. Aliás, os militares Hélio Ferreira Lima e Rafael de Oliveira já estavam monitorando o ministro Alexandre de Moraes a pedido do colaborador desde os dias 21 e 23 de novembro de 2022, o que perdurou até final do referido ano, folhas 586. É importante destacar que, a despeito do colaborador alegar que o monitoramento tinha como objetivo até verificar se o general Mourão tinha visitado o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo, o fato é que as ações de acompanhamento envolviam o emprego de busca de dados restritos, como dados de itinerário, rota de segurança, campanas em local de residência e deslocamento de pessoas. Bom, é o seguinte, quem quiser continuar acompanhando o voto do ministro Fux, é só entrar na Rádio Bandeirantes Oficial. Rádio Bandeirantes Oficial, e você poderá continuar acompanhando o voto do ministro Fux no STF em Brasília.
e pela Rádio Bandeirantes Campinas e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com programação esportiva. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h08 está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Fala, galera de hoje, dos 4 jogadores que estiveram no duelo contra o Brusque pela primeira fase no Majestoso e hoje já saíram da ponte. Quem faz falta e quem não faz são eles: Maguinho, Emerson Santos, Dudu e Jean Dias. Repito, Maguinho, Emerson Santos, Dudu e Jean Dias. Quem é que faz falta, hein? E quem não faz falta? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Apesar dos 38 anos de idade, você acredita que David Braz será útil no Guarani até o final da Série C? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Sem nenhum desfalque em relação ao time do derby, Marcelo Fernandes deve repetir a escalação na partida contra o Brusque. Rodrigo Souza e Sérgio Rafael seguem em tratamento no departamento médico e não devem ficar à disposição. Sistema defensivo é destaque na Ponte sob o comando de Marcelo Fernandes. Nas 4 vitórias consecutivas, defesa da Macaca foi vazada apenas uma vez na vitória sobre o CSA no Rei Pelé. Com promoção, diretoria iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Brusque. Torcedor com camisa da Ponte paga meia entrada para qualquer setor do Majestoso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Eberlin diz que não sabia das dívidas de administrações anteriores. Pautas do Guarani. David Braz, Gemerson e Júnior Brandão foram apresentados na manhã de hoje no Brinco de Ouro. Anunciados na semana passada, os 3 já ficaram à disposição de Matheus Costa no banco de reservas durante o derby. Júnior Brandão foi o único que entrou na partida.
Elenco treina amanhã no Brinco de Ouro e viaja logo na sequência a Recife. Bugre vai encerrar a preparação para o duelo contra o Náutico na capital pernambucana na sexta-feira. Diretoria do Guarani entrou em contato com a mãe do torcedor ferido durante o Derby 211. Clube se colocou à disposição para ajudar no processo de investigação para identificar os agressores. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dalberson recebe respaldo após falha no derby. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Seleção brasileira encerra eliminatórias com a pior campanha da história. Derrota para a Bolívia deixa o Brasil na 5ª colocação, com 28 pontos e aproveitamento de 51%. Apesar do desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo, por estar entre os 9 primeiros colocados no ranking da FIFA. Pauta 2. O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira a venda do atacante Lúcio Rodrigues para o Neon Clube recém-promovido à elite da Arábia Saudita. Contratação mais cara do futebol nordestino, o jogador de 22 anos também foi negociado em valor recorde na região. 22 milhões de euros. 139,3 milhões de reais. Pauta 3. Ener Valencia está de saída do Internacional. O clube gaúcho encaminhou os termos de uma rescisão amigável com o centroavante, autor do gol da vitória do Equador sobre a Argentina, nesta terça-feira, pela última rodada das eliminatórias. Restam apenas detalhes burocráticos para finalizar o negócio. O Pachuca do México deve ser o destino do jogador. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, um grande abraço para você, um grande abraço para o amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, lado alvinegro aqui do futebol de Campinas, é que a Macaca deu início hoje às vendas de ingressos para a partida entre Ponte Preta e Brusque, que acontece no domingo, expectativa de casa cheia. A torcida da Ponte Preta promete aí um bom público nesse jogo do final de semana. E pelo lado do Guarani, o Guarani apresentou hoje de forma oficial os 3 últimos reforços que foram contratados nesta janela. O David Braz, o Gemerson e também o Júnior Brandão. Durante o boletim do Guarani, o Breno Beretta vai trazer aí as primeiras palavras desses jogadores com a camisa do Guarani, Batista. 17:16, a mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda aí um like para nós. Manda um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar de mercado da bola, né? Porque o Vasco tá acertando o empréstimo do atacante Lloyd Augusto pro Rizespor da Turquia. Tem opção de compra, né? Ele foi comprado pelo Vasco por 9 milhões de reais. E o Ener Valencia, que estava jogando no Internacional, ele vai jogar no Pachuca do México. O atacante equatoriano acertou em definitivo com o Pachuca, Batista. 17. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, 54,90. Vaso sanitário monobloco 749,90. Tinta acrílica 18 litros 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Sodimac. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h21. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido
E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta tarde de quarta-feira. Dos 4 jogadores que estiveram no duelo contra o Brusque na primeira fase, o jogo aconteceu no Majestoso e hoje já saíram da ponte quem faz falta e quem não faz. Vamos lá. O único que faz falta aqui, na minha opinião, é Emerson Santos. Maguinho não faz falta, Dudu não faz falta e Jean Dias não faz falta. Apesar dos 38 anos de idade, você acredita que David Braz será útil ao Guarani no fim ou até o fim da Série C? Eu espero que sim. Torço para isso. Mas, sinceramente, não acredito, Batista. 17h24. Informações da Ponte Preta. Macaca que joga domingo, 7 da noite. O horário não é legal, né? 7 da noite, domingo. Aí, claro, evidente que o torcedor terá que fazer um sacrifício. Mas vale, porque esse jogo é fundamental. A Ponte vencendo dá um passo gigantesco para conseguir subir. E claro que a torcida vai ajudar, porque a torcida da Ponte, quando quer, nas arquibancadas, joga junto, empurra o time, carrega o time no colo. Então você que é ponte pretano, domingo, 7 da noite, tem que fazer aí um sacrifício. Mas vale. Então compareça, convida o amigo, convida aí a amiga que é ponte pretana e compareça, vá ao estádio Majestoso para empurrar o time da Ponte. Mínimo de 10 mil, não aceito menos do que isso. Mínimo de 10 mil para este jogo domingo à noite, tá bom? Informações da Ponte, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre o Sub-20. A Macaca jogou agora há pouco, terminou agora há pouco Ponte Preta e Capivariano, jogo válido pelo jogo de volta, né, da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. E como eu trouxe no nossa área hoje de manhã, muitos garotos que hoje já fazem parte do time profissional da Macaca desceram para jogar essa partida de volta. A partida de ida foi 0-0, mando do Capivariano lá em Capivari, mas como foi na sexta-feira, pré-derby, esses jogadores não participaram. E hoje, como foi a partida no meio da semana, esses jogadores desceram aí, conseguiram ajudar a Ponte Preta. A Ponte Preta venceu por 1-0, gol inclusive do Pedrinho, que já vem integrando o time profissional. Ele marcou o gol aos 41 minutos do primeiro tempo de pênalti. E eu vou passar aqui a escalação da Macaca. João Vitor no gol, Juan na lateral, Diego Leão, né, como zagueiro, e Pablo. Diego Leão muito pedido aqui por nossa equipe,
a gente fala que queria ver mais do jogador no time profissional, jogou essa partida. O Pablo é um garoto também, já foi integrado ao time profissional. Gustavo Teles também já vem jogando desde o Campeonato Paulista. Gabriel Henrique, Lucas Emanuel, Pedrinho, autor do gol, o Matheus, camisa 9, e Nicolas e Caio Ganga. Esse foi o time aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, Batistão, que já integram o time profissional, desceram para jogar aí essa, podemos dizer, decisão pelo Campeonato Paulista Sub-20. A Ponte Preta conseguiu vencer o Capivariano pelo placar de 1-0. O time profissional segue treinando, treinou hoje no CT do Jardim Olina. Amanhã tem mais uma sessão de treinamentos e o destaque desse time da Macaca desde a chegada do Marcelo Fernandes é o sistema defensivo, né? Desde que o Marcelo chegou em 4 partidas, o time da Macaca sofreu apenas um gol, que foi na vitória sobre o CSA, ganhou de 2-1. E só mais uma informação, Batistão, sobre o Sub-20, o Diego Leão ele estava machucado, por isso que ele ainda não havia integrado o time profissional, mas parece que já se recuperou, já está bem, jogou hoje e pode ser que seja mais um jogador da base aí da Macaca que comece a aparecer entre os profissionais da Macaca. Vale lembrar que o Rodrigo Souza e o Sérgio Rafael, que sentiram lesões musculares ainda na partida contra o Londrina, na última rodada da primeira fase no Majestoso, eles seguem como desfalques, não ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes para essa partida de domingo diante do Brusque. E como você adiantou, partida muito importante. A Ponte Preta, é claro, precisa da presença do seu torcedor e a Macaca iniciou hoje as vendas dos ingressos aí, tanto online como nas bilheterias também. As bilheterias do Majestoso, hoje, amanhã e sexta-feira, funcionam das 11 da manhã às 7 da noite, no sábado, das 9 da manhã a 1 hora da tarde e no domingo, dia da partida, das 11 da manhã até o intervalo do jogo, além, é claro, das vendas online, pontepreta.futebolcard.com. Torcedor que quiser adquirir seu ingresso tanto pela bilheteria quanto online, esses são os canais aí que pode estar adquirindo. Vou passar os preços dos ingressos também. Na arquibancada geral, os preços variam entre R$ 40,00 inteira e R$ 20 a meia. No setor VIP, R$ 80,00 inteira, R$ 40 a meia. E nas vitalícias, R$ 120,00 a inteira, R$ 60 a meia. Lembrando que a Ponte Preta adotou aí uma promoção que o torcedor comprando na bilheteria, chegando lá com a camisa da Macaca, paga meia entrada. Batista? 17:29, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Hoje, quarta, né? Dia 10. Mudou um pouco o negócio aí. Antigamente, dia 10 era o dia do pagode, né? Da grana, né? Dia 10 eu te pago. Hoje tem empresa que paga no 5º dia útil, tem empresa que paga no dia 10, tem empresa que adianta uma parte no dia 15. Vale, isso existe ainda, adiantamento salarial. E depois dia 30 é a quitação. Então a empresa paga 5, outra paga dia 10, outra paga dia 15, dia 30, outra paga dia 10 e dia 20, e tem empresa que não paga nunca. Tem isso também. A maré tá brava. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que aqui na Bandeirantes o mês tem 30 dias. E quando é o dia do vencimento, cai de sábado ou domingo, a dona Márcia deposita na sexta. Pelo menos o meu ela faz isso, não sei dos demais aí. Que ela sabe que se até 4 horas não piar nenhum, eu passo uma mensagem e falo assim: Márcia, escuta, como dia 10, aqui é dia 20, aqui é dia 20, o meu é dia 20. Não sei se de todos, também não me interessa. Vai cair no sábado? Dá para fazer uma gracinha, adiantar para hoje? É que eu vou lá no João e a sede tá grande. Vou lá no ponto 10. Aí pinta antes. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que aqui o buraco é mais embaixo. Fala, galera de hoje, pra gente inaugurar a quarta-feira aqui em Alto Astral. Dos 4 jogadores que estiveram no duelo contra o Brusque na primeira fase do Majestoso e hoje já saíram da ponte. Quem faz falta e quem não faz? Maguinho, não faz falta. Emerson Santos, faz falta. Dudu,
não faz falta. Jean Dias, faz falta. Simples assim. Fala, galera do Guarani. Vamos lá. Apesar dos 38 anos de idade, você acredita que David Braz será útil ao Guarani até o fim da Série C? Bom, depois do que vi da zaga titular, né, no derby, na última rodada, no sábado passado, sei não, hein? Acho que David Braz passa a ser uma espécie de Luiz Pereira. Batista. Bom, são 17 horas e 32 minutos em Campinas, hoje até 19h30. Pessoal, se liga nessa, a Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só esse combo. 10 GB de internet no celular, o WhatsApp, ligações ilimitadas e ainda leva 2 GB extras, trazendo o seu número para a Desktop. E em casa é potência total, 600 MB de internet 100% fibra ótica, a melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima. Ou então, acesse agora desktop.com.br e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100 0102 para assinar. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Bom, a Ponte, como o Caxias está no outro grupo, mas o Caxias não conseguiu vencer na primeira rodada do quadrangular, empatou com Londrina. Como a Ponte venceu o derby, a Ponte passou na frente do Caxias. Então, na classificação geral, a Ponte está na liderança. Liderança na classificação geral. Por quê que é importante a liderança? É o seguinte, nesse regulamento da Série C, a pontuação vai sendo somada. Lá na frente, caso o time termine em primeiro lugar no seu grupo e vá para a final, a decisão, o segundo jogo, são 2 jogos. O segundo jogo será na casa do time que tiver a melhor campanha no geral. Hoje é a Ponte. Ah, mas a Ponte está pensando em fazer a final? Não. Não se trata disso. Entenda o que eu estou dizendo. É no caso de a Ponte está pensando no acesso. O plano principal é o acesso. Esse é o grande troféu. Depois que subir, se subir em primeiro, aí vai para a decisão. Se subir em primeiro e for fazer a final, se mantendo na primeira colocação, a decisão será em Campinas. Neste momento, a Ponte é líder no geral, abriu 2 pontos em cima do time do Caxias. Bom, CH, falando da Ponte Macaca, que pega a equipe do Brusque, partida marcada para o majestoso domingo, às 19h. Como é que você projeta o time da Ponte? Vai com o mesmo time que disputou o derby, já que não tem baixa,
não tem cartão, que os cartões foram zerados. Então não tem, e também não teve ninguém expulso. E também não teve baixa por contusão. Então qual é a projeção, a sua, particular, para o jogo diante do Brusque, hein, CH? Não tem nem sentido mexer em alguma peça do time titular que começou o derby. Pelo menos eu penso assim, né? Não sei se vai surgir alguma coisa de última hora, contusão, mal-estar, mas se tudo tiver dentro da normalidade, ele tem que repetir o time que jogou muito bem no derby. Não tem por que mexer. Do goleiro ao ponto esquerda, e não tem que mudar nem o jeito do time jogar. Pode até ter uma outra opção no lugar do Bruno na frente, mas eu não faria isso. Eu repetiria o time. Principalmente o meio-campo, que esteve bem, e até o Simon, que esteve muito bem na quarta zaga, né? Então, aquele medo que nós tínhamos antes do derby, na hora da Vera, não aconteceu. Agora, existe uma preocupação, que eu tenho certeza que é a preocupação do Marcelo Fernandes, porque normalmente, quando você vai no nível de concentração e de intensidade que a Ponte foi para o derby, a tendência no próximo jogo, ganha fora de casa, é dar uma caída de produção. Ele tem que tomar cuidado com isso. O Brusque, apesar da Ponte ter uma escalação muito diferente naqueles 4-1 pró-Brusque, no Majestoso, do que a escalação de hoje, mas é um time que merece respeito pelo seu comandante e pelos jogadores que lá tem. Eu não acho que tem nenhum time fora em termos de classificação. O Brusque vem para tentar ganhar o jogo da Ponte e a Ponte tem o dever de ganhar. E só vai conseguir se ela for disciplinada, intensa e jogar com a cabeça como ela jogou efetivamente contra o Guarani. Não tem muito segredo não, e também não tem muito o que inventar, Batista. Agora é a hora de fazer o simples e bem feito. Bom, e para você, Tigrão, a mesma pergunta, né? Como é que você projeta o time da Ponte para o jogo diante do Brusque? Um jogo importantíssimo. A Ponte pode subir em casa. Esse é o primeiro jogo que a Ponte tem, mas ela terá 3. Ganhando do Brusque, ainda terá mais 6 pontos em disputa. Ela faz 6 pontos, já tem 3. Ganhando do Brusque, faz 3. E ainda tem 6 para disputar em casa. Claro, evidente que um desses jogos é o derby na última rodada. Mas a Ponte pode chegar no derby já com acesso garantido, hein, Tigrão? Eu acho pouco provável, mas torço muito para que isso aconteça. Acho pouco provável. E mesmo que ela chegue, de repente ganha aí, faz 9, 10 pontos até a última rodada, a Ponte ainda assim terá todo o interesse do mundo no jogo por conta desse negócio do título, se for o caso. Mas eu acho que é muito cedo para falar a respeito disso. Porque sendo o primeiro colocado do grupo, aí vai disputar o título com o primeiro colocado do outro grupo. É isso. Então, interesse vai haver sempre nesse aspecto, o regulamento é bom. E aí, qual time para enfrentar o Brusque, que pregou uma peça brava na Ponte aqui, a pior derrota da Ponte na fase de classificação? Eu, Batista, sem titubear, salvo alguma eventualidade médica, escalaria o mesmo time que iniciou a partida no derby. 17h40, você está aqui no Esporte em Debate hoje, até às 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma
cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Pedro Piscinato, a Ponte tinha entrevistas marcadas para hoje de manhã e transferiu as entrevistas para amanhã às 8h30 da manhã. Qual foi o motivo, hein? Isso mesmo, Batista. A Ponte Preta, a assessoria da Ponte Preta havia informado que haveria uma entrevista coletiva hoje pela manhã e ontem, após a entrevista do Eberlin aqui na rádio, não sei, confesso que não sei se tem relação com a entrevista ou não, a coletiva que aconteceria hoje, nesta quarta-feira, foi cancelada. Porém, hoje recebi uma nova mensagem da assessoria da Ponte Preta, remarcando essa entrevista, essa janela de entrevista coletiva, amanhã, 8h30, no CT do Jardim Olina. Estaremos lá. A assessoria não divulgou quais jogadores vão falar, mas nós estaremos lá acompanhando esse treinamento e essa entrevista de jogadores. Batista. Gabriel Farias. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Saiu uma notícia semana passada em que a Justiça teria desbloqueado R$790 mil para a Ponte acertar as dívidas que estavam resultando no transfer ban. Alguma notícia se foi pago? Porque disseram que pagando essas dívidas desbloqueariam as contas e acertariam os salários atrasados. Abraço, Gabriel Farias. Bom, Gabriel, não sei se o Pedro Piscinato tem alguma informação, mas eu lembro que o Breno Beretta, se quiser, pode falar a respeito, deu essa informação semana passada. E o dinheiro não seria para pagamento de salários. Não é isso, Pedro Piscinato? Isso mesmo, uma parte desse dinheiro realmente foi desbloqueado, porém era esse valor só pode ser pago para pagar as parcelas do CNRD, não pode ser usado para o pagamento dos salários dos jogadores. Batista? Ô Batista. Oi, Breno. Do CNRD e também do PEPT, né? Foi justamente isso que conseguiu o Departamento Jurídico da Ponte Preta, né? Conseguiu, através dessa liminar, né? Os R$790 mil para pagar, e a Justiça entendeu que a Ponte é necessário pagar nesse momento as parcelas e tinha até um período de 48 horas, se eu não me engano, para pagar. Pelo que eu sei, esse dinheiro foi desbloqueado e as parcelas tanto do PEPT quanto do CNRD foram pagas, mas apenas esse dinheiro a Justiça deixou desbloquear. O restante permanece e a Ponte está tentando permanecer, é claro, está tentando desbloquear o resto para, é claro, quitar as outras situações, principalmente dos salários. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, boa tarde. Batista, eu vi aí sua convocação para o jogo de domingo, legal, tá tendo movimentação em rede social e tudo mais, campanha, mas Batistão, desculpa, domingo 7 da noite, velho. Saí de casa domingo 7 da noite para ver jogo, para ir pro Majestoso. Você me desculpa, mas eu não vou não. Respeito, admiro quem vai sair de casa esse horário para ir pro jogo, mas eu, infelizmente, não vou não. Não vou porque eu vou sair da casa da minha sogra, né? A gente vai almoçar lá no domingo. Eu vou sair de lá, entendeu? Da minha casa não. Mas estarei no Majestoso, irmão.
Ponte Preta no vivo. Tem que estar lá. Abraço. Valeu, Renato Alves, sempre com as suas tiradinhas, que são geniais, né? Muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Ô, Batista, eu queria saber a opinião do Tigrão e do Guru da Serra do Japi. Na opinião deles, podemos afirmar que a Ponte Preta já superou a saída dos 4 jogadores e do técnico? Ou ainda não? Abraço, Batista. Carlão, Nova Aparecida, Campinas. Carlão, um abraço para você. Muito obrigado. Nova Aparecida, onde fica a Acessórios 3 Vias, do meu grande amigo Nino. Nino, que tem Acessórios 3 Vias exatamente na Nova Aparecida. Já há muitos anos, né? Uma empresa que já está há muitos anos radicada ali na Nova Aparecida. Um abraço aí para todos vocês. Vamos lá, CH, começo com você. Ouviu aí o que o ouvinte está querendo saber? Ouvi sim. Ouvi atentamente e digo o seguinte, que superou a saída de todos os jogadores, apesar de entender que em momento de você decolar, você não deveria perder nenhum jogador, mas também não adianta. Jogador que quer ir embora, que tem proposta de outro time, o melhor é deixar o jogador viver a vida dele em outra agremiação. E o aspecto técnico e sobre o comandante eu não tenho nenhuma dúvida. A Ponte, em 4 jogos no comando do Marcelo Fernandes, melhorou. Hoje é um time que ataca com mais jogadores e defende com todos. Por isso que a zaga da Ponte está funcionando. Portanto, absolutamente a superação já aconteceu. Com a saída do técnico e também dos jogadores que deixaram o Majestoso, Batista. E você, Tigrão, acompanhou aí o raciocínio do nosso ouvinte? Acompanhei atentamente, já superou, e tem a questão do ambiente também, né? Por exemplo, eu não me lembro aqui, depois o Breno dá uma olhada para nós, o PP também. Mas eu não me lembro aqui do antigo treinador com 4 vitórias consecutivas. Disputou 12 e ganhou 12, não sei. Eu acho que ele não teve essa performance. Então, o que eu tenho que dizer? Superou, a Ponte está liderando, ela chegou a liderar num determinado momento, mas lá atrás o campeonato, aí teve em segundo, teve em terceiro, chegou a estar em quarto, depois recuperou a terceira e terminou a fase de classificação na segunda colocação. Ô, Tigrão. Na primeira rodada do quadrangular, a Ponte recupera a liderança. Então superou a saída dos jogadores e do treinador, por incrível que pareça. Se tecnicamente existe aquele cara que faz falta, eu falei aqui do Emerson e do Jean Dias, tem também a questão de, sabe, de você dar uma refrigerada ou dar uma refrescada no ambiente infernal. Tem jogador que assimila melhor uma situação adversa de salário atrasado e tem jogador que não. Eu não estou dizendo que daqueles que saíram não tinha alguém fazendo a famosa igrejinha. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o simples fato deles num estalar de dedos terem ido embora, inclusive o treinador, né, mostra que talvez eles estivessem mais com o viés de insatisfação pública do que de estar tentando contemporizar e contribuir com o clube num momento difícil e daqui a pouco tudo se acerta. Então, além da questão técnica, entendo eu, sem conviver no dia a dia, que isso não é possível, primeiro porque eu não tenho tempo, segundo porque o clube não autoriza. Mas à distância, pela reação dos jogadores dentro de campo, pela vibração, pela entrega, entendo que além da questão técnica que já foi superada, que também o ambiente está um pouco menos tóxico à distância. É uma percepção que eu tenho, mas eu não banco, porque não vivo lá no dia a dia. Teve um chamado aí? Tigrão, o Alberto Valentim conseguiu 2 vezes o feito aí de 4 vitórias consecutivas. Uma no Paulista, ele vence o Água Santa, o Noroeste, o Guarani e o Mirassol em sequência. E depois na Série C ele vence o Retrô, o Confiança,
o Anápolis e também o Ituano em sequência. Vale lembrar esse jogo do Ituano. O Alberto Valentim não estava à beira do gramado, estava suspenso, mas aí 2 vezes ele conseguiu esse feito de 4 vitórias consecutivas. Tá, então no Brasileiro o máximo que ele conseguiu foi 3. Porque a quarta foi o Dogrão, o goleiro, ex-goleiro do Guarani, o Douglas. Mas tá tudo certo. Então tá aí. Com 4 rodadas, o atual treinador, Marcelo Fernandes, já alcançou a melhor marca num recorte de 4 jogos do Alberto Valentim, que ficou mais de um semestre. Aliás, ele ficou até o dia 11 de agosto, ironicamente. Pegou o boné e deu uma banana para a Ponte não reclamou não, que a macaca até que curte uma banana. Mas ele deu uma banana para a Ponte, solenemente, no dia do aniversário do clube. Então ele ficou 8 meses. Tá? E o outro treinador, que é o atual, em 4 rodadas, já atingiu a melhor marca alcançada numa sequência de 4 jogos. Ou seja, a melhor sequência do Alberto Valentim durante todo o tempo já foi alcançada pelo Marcelo. Entendo que é um resultado que pode ser considerado como muito bom. Mauro tá pedindo a opinião dos comentaristas. Ele manda aqui uma escalação do Guarani. Dalberson, Justen, David Braz, Rafael e Emerson Barbosa, Kelvin, Jamerson. Só que não é Jamerson, viu, Mauro? É Gé ou G. Gemerson ou Gemerson. Jamerson era aquele lateral, né, que jogou aí no time do Guarani. E Torres, Isaac, Brunão e Mirandinha. Eu vou repetir: Dalberson, Justen, David Braz, Rafael e Emerson, Kelvin, Gemerson, Torres, Isaac, Brunão e Mirandinha. E aí, CH, especialmente aqui para o Mauro, o que você acha desse time sugerido por ele? Se eu prestei atenção, ele está querendo colocar o Jamerson. É Gemerson ou Jamerson, Batista? Gemerson. Gemerson. Tá bom. Até dezembro eu aprendo. E ele está sugerindo para colocar esse cidadão aí, que não estreou ainda, e não tirar o Isaac do time. Só tirar um atacante. Se eu entendi bem. Não é? Eu acho que é por aí. Não tem muito. Na lateral direita, dificilmente o Cicinho vai jogar. Não é? E o Justin dá conta do recado. Eu acho que é uma opção, mas não acredito que ele faça. Sabe por quê? Porque ele não abre mão do esquema, né? Desde o tempo lá do Ipiranga, é 3 atacantes e acabou. Pode pegar aí. Todas as escalações do Ipiranga é do comando dele no Guarani. Não vai abrir mão. Pode até trocar um atacante Cauã pelo Dentinho, mas o jeito do time jogar não vai. Eu acho que existe uma dúvida aí, né? A segunda volância ali, o Kelvin ficou muito exposto, jogou mal, não tinha ninguém para pegar no meio campo e pode ser que ele acrescente um jogador de mais marcação. Quem? Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia. Você vem já, Breno, com o noticiário do Guarani, mas só até para servir aí, né, de base para o Tigrão. Tem possibilidade desse time sugerido pelo ouvinte jogar? Tem possibilidade, Batista, mas eu acho que não vai jogar pelo seguinte, pelo esquema de jogo, né? Já eu vou passar o provável. É bem parecido com o que eu imagino que possa mudar. Só que lá na frente, por exemplo, o ouvinte está colocando, eu não sei se ele coloca o Isaac como meia ou como atacante. Se ele colocar como meia, muda o esquema. Se ele colocar como um terceiro atacante, aí manteria o 4-3-3. Mas eu imagino que desse time aí, o que mudaria seria o Dentinho no lugar do Isaac. Aí sim, ficaria o time que eu imagino que possa mudar. E aí, Tigrão, a sua opinião, um ouvinte sugerindo o time, jogo duro, hein? Terrível contra a equipe do Náutico, que não perde há 13 jogos.
13 jogos de invencibilidade. Última derrota foi aquela contra a Ponte. A Ponte ganhou lá no Aflitos pelo placar de 1-0. E aí, Tigrão? Bom, então vamos lá. Com relação ao time base, ele não está escalando o Cicinho porque está contundido, não deve jogar. Pode até surpreender, mas ele não tira o Cicinho e coloca o Lucas Justin por conta de aspectos técnicos, e sim, que ele já está contando com a mesma possibilidade que nós aqui está projetando a ausência por contusão do Cicinho. No demais, é o time base que vem jogando, exceto o Gemerson, no lugar do Cauã Jesus. Então, eu quero dizer aqui, respeitando Não, no lugar muito... do Isaac, Tigrão. Não. No lugar do Isaac, Não. ele colocou... De jeito ele nenhum. colocou Kelvin, A escalação do Gemerson. ouvinte... Na escalação do ouvinte, o Isaac está mantido. Ele tirou o Cauã de Jesus. O ouvinte. Sim, mas aí só que ele colocou, pela ordem que ele colocou o Isaac lá no lugar do Cauã Jesus e o Gemerson no lugar do Isaac, pela ordem que Não, ele mas sugeriu, né? aí eu tô falando não da posição, do nominal. O Isaac tá no sim. time e tá mantido. O Cauã Jesus estava no time e saiu. O Gemerson tá entrando no lugar de quem? Do Cauã Jesus. Ele pode mudar o Isaac de posição, aí é sutileza. Mas o Isaac vinha jogando? Vinha. Foi mantido. Na sugestão do ouvinte. O Cauã Jesus vinha jogando. Tá na escalação do ouvinte? Não saiu. Quem que aparece? O Gemerson. Então o Gemerson está no lugar do Cauã Jesus. E eu quero respeitar a opinião de todos para dizer o seguinte, que eu com o Cauã Jesus no time, eu não vejo o Guarani num 4-3-3, não. Porque o Cauã Jesus é um meia. Ofensivo, é verdade. Mas ele não é um atacante de beirada. Como é que os caras montam hoje no mundo inteiro o 4-3-3? Com um centralizado, com 2 meias chegando e com 2 extremas, que eles falam lá. Ou extremos. Em Portugal falam extremos. A gente aqui gostava de falar antigamente extrema direita ou extrema esquerda, que é o ponta, nada mais que isso. Então, se ele tirar o Cauã Jesus e colocar o Dentinho, aí é um 4-3-3. Com o Cauã Jesus no meio, ou no time, para mim é 4-4-2. Porque o Cauã Jesus aparece à frente, como o Isaac aparece, como o Diego Torres aparece. Mas atacante mesmo de ofício é o Mirandinha. Isso no time que começou o derby. É o Mirandinha e o Bruno Santos. Brunão. Essa é a escalação do Guarani para mim. E quando ele optar, se for aceita a escalação do ouvinte para matar a curiosidade e atender um pedido do nosso ouvinte que quer ouvir a nossa análise e a gente respeita muito. Primeiro, eu quero dizer que é uma boa escalação. Segundo, o Gemerson, ele marca mais do que o Cauã Jesus. O jogo é fora, é contra o Náutico, postulante direto não só ao acesso, como também ao título. É favorito para subir. Já ganhou a primeira fora. Não dá para a gente discordar da escalação, porque, em teoria, o Guarani fica um pouco mais consistente na sua marcação de meio campo. Com o Gemerson, que é um 5/8. Isso não fui eu que disse, foi ele. Ô Tigrão. Ele chega à frente? Chega. E vai falar aqui agora, daqui a pouquinho. Né? Mas se eu não tiver equivocado, ele, na recomposição, e eu acho que eu não estou equivocado, ele contribui mais no preenchimento de espaço de marcação do que o Cauã Jesus. Então, uma escalação, sim, Batista, plenamente viável e possível de acontecer. Oi, bebê. Não, só para complementar o que você disse, Tigrão, eu perguntei isso para ele hoje, para o Gemerson. Eu não vou colocar esse trecho hoje, porque eu optei por colocar um trecho do Farney e um trecho também do próprio Júnior Brandão respondendo aquilo que você me perguntou ontem. Mas eu já vou adiantar
porque eu perguntei o seguinte para o Gemerson, qual que é a sua posição? Porque você, eu pesquisei, é meio atacante. Ele falou, ó, eu sou um 8/10. Ele falou, eu atuo como um meia, eu gosto de chegar à frente armando as jogadas para os jogadores de ataque. Ele falou, eu sempre atuei como 8/10. Foi isso que ele me falou hoje. Bom, já o noticiário completo do Guarani. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana tem centenas de clientes que passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura. Kit mistura da semana, com cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia e com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. Então vale a pena você passar na Mites Beef. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste o kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Você mesmo vai fazer o seu hambúrguer aí na sua casa. Então, repito, é um blend especial, artesanalmente feito. E tem também pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para você fazer o seu hambúrguer. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você. Garçons, churrasqueiro, enfim, para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende na Mites Beef, ele que tem mais de 20 anos de experiência no ramo, unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas. Bora comer! Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar eliminatórias da Copa. E o Brasil perdeu por 1-0 para a Bolívia na noite desta terça-feira, na altitude de El Alto, a 4.100 metros acima do nível do mar. A partida marcou o fim da participação brasileira nas eliminatórias com a sua pior campanha. O gol foi marcado por Miguelito cobrando pênalti. O resultado classificou a Bolívia para a repescagem da Copa do Mundo. O Brasil entrou em campo com Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexandre e Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Entraram no decorrer do jogo Marquinhos, Jean Lucas, Estevão, Rafinha e João Pedro, a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Já a Bolívia de Lampe, Diego Medina, depois de Omar Rocha, Luiz Aquim, ex-Ponte, Morales e Roberto Fernandes, Vilamil, Robson Matheus e Ervin Vaca, depois Coelhar, Miguelito, Enzo Monteiro, depois Algaranás e Moisés Paniagua. O técnico Oscar Villegas. O árbitro foi o Christian Garay do Chile, portanto, o único gol marcado pelo Miguelito, cobrando pênalti a 48 minutos do primeiro tempo. A Bolívia vence o Brasil pelo placar de 1-0 pelas eliminatórias da Copa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. Bom, são 18h09, hoje até 19h30, Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, construindo ou contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse agora cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. 18h10, ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde, beleza? Everton de Campina. Cara, eu sou bugrino, mas tudo bem, né? Tá na Série C, mas vamos lá. Será que os caras não sabem, não só o técnico Guarani, mas todos os técnicos, geral, fazer defesa, contra-ataque, ataque contra defesa, ou você pegar dois zagueiros, colocar o atacante de ponta ou de beirada, ou centroavante, colocar ele para poder driblar, mano a mano. Pô, você pega o japonês, como coloquei o apelido dele, meus primos, taca gol. Uma hora o gol dele vai sair.
Mas o Takagol, pô, o moleque é muito rápido ele. Qual que ele manda a mano pra você ver? Perder a intimidade. O Dentinho também. Você entendeu? Olha um exemplo, Neymar, Vinícius Júnior, mano a mano. Você acha que esse cara não treina isso? Não treina? Aí quer botar rachão. O cara é lesionado, aí machuca num rachão. Aí fica meio complicado, né? O que vocês acham dessa opinião? 2 técnicos que eu posso ver quando eles estão aqui no Brasil. Agora, o São Paulo, ele veio pro Atlético de Minas Gerais. Ele é um belo técnico, ele sabe fazer isso aí. É ataque contra defesa. E o São Paulo é o melhor técnico que tem. E tem o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus é um técnico bom. Ele joga ataque contra defesa, não defesa contra ataque. É isso que está acontecendo no Guarani. O Guarani, no primeiro tempo, no derby, estava jogando defesa contra ataque da Ponte. Então, tipo assim, tem que saber equilibrar também. Ô Everton, um abraço pra você. Olha, esse negócio aí de tacar gol não dá certo não, hein? É um cacófato aí nessa pronúncia, né? Se não for bem pronunciada, acaba saindo aí meio que um palavrão. Então, melhor deixar tacarrache mesmo, não é verdade? Bom, ainda, CH, o assunto é derby, né? O ouvinte está questionando o esquema tático utilizado pelo Matheus Costa. E aí, CH, o que você achou? É a opinião dele, Batista, mas na minha modesta opinião, o comportamento individual e defensivo, principalmente do Guarani, determinou o resultado da partida, além do meio-campo. O meio-campo da Ponte engoliu o meio-campo do Guarani. Esse foi o X da questão nesta partida, mas sem atitude, sem intensidade, sem o mínimo de concentração, não é só o derby que você se complica, em qualquer partida de futebol. E o Guarani foi decepcionante contra a Ponte. E para você, Tigrão, o questionamento do esquema tático utilizado no derby por parte do Guarani. O que você achou? Batista, o esquema tático é o que vinha dando certo. Ele foi coerente. Ele montou do jeito que ele vinha fazendo. A única surpresa foi que a gente não esperava em campo de início o Alan Santos, que em tese estava previamente vetado, e ele veio para o jogo. No restante, ele distribuiu igual. Então, essa questão de treinar mais o ataque contra a defesa do que a defesa contra o ataque, eu concordo com ele. Porque time que não marca gol não chega a lugar nenhum. Claro que time que sofre muito também. Vê o Náutico aí. Como é que foi a recuperação do Náutico, que chegou antes do Hélio dos Anjos a frequentar a zona de rebaixamento da Série C. Está classificado, ganhou a primeira do quadrangular fora, ganhou um jogo duríssimo contra o Brusque e tomou em 20 jogos, considerando 19 mais um agora da nova fase, tomou 7 gols. É importante não tomar, mas é muito importante fazer. Porque se você não tomar nenhum gol no campeonato, nossa, que defesa dos sonhos. Mas não marcou nenhum também, você cai para a Série D, com 19 pontos. Você viu como é que é? Que defesa fantástica! Invicta em 19 rodadas, mas também não marcou nenhum. Caiu. Então eu acho também que o ataque é mais importante do que a defesa. Aquele time dos sonhos, o Dream Team do Santos, de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, às vezes tomava 4, mas fazia 6. Eu estava ouvindo no rádio uma vez, na Rádio Tupi, não era na Bandeirantes, na época eu estava ouvindo, nesse jogo ouvindo a Tupi. Eram as duas rádios que eu ouvia, a Tupi e a Bandeirantes. Dependia muito do narrador que estava narrando, eu era moleque. Pô, o Corinthians conseguiu fazer 4 no Santos na Vila Belmiro, 4 gols. Pô, o Santos tomou 4 gols num jogo só, mas ele fez 7. É um placar histórico. Domingo à tarde na Vila Belmiro, 7-4. Então eu concordo sim que a prioridade tem sempre que ser o ataque, mas você tem que ter uma defesa que joga. Quanto ao derby, o problema não foi o esquema tático, não. O esquema foi mantido o que vinha dando certo. O problema do Guarani no derby foi a falta de espírito de derby e um pouquinho de soberba também.
São 18h16, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo de pronta entrega, viu? Escolha uma oficina de confiança e na hora de comprar as peças, opte pela Rocha Autopeças, porque é a melhor de Campinas e toda a região. São 7 lojas estrategicamente espalhadas para atender você. Acesse agora rochaautopeças.com.br e lá você vai encontrar o endereço das 7 lojas. Encontre o endereço da loja mais próxima de você. Lá também tem o número de WhatsApp para você entrar em contato diretamente com o vendedor. Garanto o melhor para o seu veículo na Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h17, Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos logo de cara ouvir o que disse hoje pela manhã o Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Guarani, né? Ele foi apresentar os 3 jogadores, o atacante Júnior Brandão, que já atuou cerca de 5, 6 minutinhos contra a Ponte Preta, né? No finalzinho da partida, apresentou também o meia Gemerson e apresentou o zagueiro David Braz. Só que antes de apresentar, ele pediu a palavra para falar um pouco sobre esse momento do Guarani e sobre a derrota diante da Ponte Preta. Vamos acompanhar. Vou pedir licença para os meninos um pouquinho, só para falar um pouquinho do quadrangular, da estreia, até porque a gente vai ter pouco tempo hoje coletivo, a gente já tem treino agora às 9 e pouco. Mas eu acho importante também a gente dar um depoimento. Primeiro é agradecer o nosso torcedor. Raras vezes, eu lembro de muito poucas vezes na minha carreira que eu tive uma recepção tão bonita. Então a gente precisa valorizar isso. Eu acho que esse resgate que a gente teve com a torcida foi algo lindo. Infelizmente a gente não conseguiu corresponder, né? E a responsabilidade de todos. A gente não conseguiu, na verdade, dos 17 jogos que eu tô aqui, eu acho que foi o pior jogo nosso em termos de encaixe. A gente não conseguiu encaixar em nenhum momento. Então a gente assume a responsabilidade é nossa. A gente sabe o que tem que fazer para melhorar. A gente já passou, eu estou em 4 meses aqui, é a terceira crise, né, que a gente está vivendo. Já passou por outras vezes, esse elenco já demonstrou força para sair desses momentos difíceis. A gente tem total condição, a gente está dentro do campeonato, a gente tem total condição pelo trabalho que tem, pela camisa que tem, pela estrutura que tem, pelos atletas que tem, pelo staff que tem. O presidente Rômulo que está dando todo o suporte para a gente conseguiu concentrar em Sorocaba, a gente conseguiu ficar num hotel diferente, mais isolado, salários rigorosamente em dia, né? Inclusive foi pago na sexta. Então a gente tem que agradecer a estrutura que a gente está recebendo e isso nos dá confiança para ter total certeza que a gente tem condição de sair disso. Acho importante dar esse relato até porque eu sei que o torcedor está muito magoado, assim como todos nós. Acho que ninguém dentro do Guarani dormiu de sábado para domingo. A indignação deles é a nossa. Todas as mensagens que a gente recebe, a gente só tem que concordar e é muito duro quando tu não consegue rebater uma crítica, né? Tu não tem um argumento para rebater, porque realmente a gente fez uma partida muito abaixo, mas o campeonato não acabou. O campeonato não acabou, a gente tem 5 rodadas e nessas 5 rodadas a gente tem tudo para buscar a classificação, que é o grande objetivo do ano do Guarani, é o nosso objetivo pessoal, é o objetivo do clube, é o objetivo dos atletas. E peço mais uma vez o voto de confiança de todos para que a gente consiga reverter isso, porque juntos a gente é muito forte. Tá? Então, só quis abrir um parênteses para fazer esse relato desse início do quadrangular. Vou apresentar de forma um pouco geral a vinda dos dois, que é mais ou menos da mesma característica, e depois abro para os meninos.
Então, quando a gente troca treinador, como a gente trocou com o Matheus, algumas características acabam se tornando necessárias. Né? E apesar de ter um elenco grande, a gente tinha poucas peças de reposição nas funções que os meninos vieram. Acho que ficou muito claro no jogo do Tombense, que quando a gente não teve o Isaac, a gente não tinha 2 meias para fazer, a gente teve que jogar com volante. Então o Gemerson veio para suprir essa ausência, o cara que gosta da bola, que é amigo da bola, que tem muita qualidade técnica, né, e que vai poder dar essa condição para o Matheus de ter sempre 2 meias para jogar, quando não tiver o Isaac, quando não tiver o Diego Torres, a gente tem o Gemerson, né, que tem característica muito parecida, muita qualidade técnica, né, o cara que tem bola longa é muito boa, um arremate de média distância. É um menino que a gente já acompanha há muito tempo, desde o tempo do Tombense. A gente chegou a se enfrentar em 2019, 2020, 2019, acho, né? Chegou a se enfrentar em 2019, então já há bastante tempo que a gente acompanha, monitora, já tentou trazer outra vez, né? Ele acabou atrasando um pouquinho a carreira com uma lesão que ele teve de confiança, mas já 100% recuperado, fazendo grandes jogos no ano passado no Brusque. Então é um jogador que a gente já monitora há bastante tempo, já estava no banco de dados, que eu tenho o maior prazer de estar trabalhando junto. O Júnior Brandão, a mesma situação. A gente não tem dentro do plantel um centroavante diário, um centroavante brigador, um centroavante que brigue com a defesa, que tenha presença mais diária. O Bruno é um jogador muito mais móvel, né? E com a saída do Denis Júnior, abriu essa brecha para que a gente pudesse trazer um centroavante. E é muito interessante, até é interessante falar sobre isso, porque o Júnior chegou por 2 caminhos. Um pelo Matheus, que já tinha trabalhado com ele no Operário, né, e que gosta muito do jogador, que já tinha colocado no nosso análise de mercado, e por um torcedor. O torcedor nos colocou na rede social, tem um centroavante assim, assim, assado. E aí bateu de a gente mandar para análise, a análise não, já foi indicado pelo Matheus, a gente buscar e fazer uma negociação. É importante que se diga que os dois só têm contrato até o final da C, só 3 meses, e não é por causa de qualidade técnica deles, é exatamente pelo momento financeiro. A gente tem um compromisso de não estourar a folha, de não extrapolar a folha, né? Ambos vieram pelo projeto do Guarani, o Gemerson com o Operário ainda pagando boa parte do salário, o Brandão muito abaixo daquilo que ganhava fora. Então eu agradeço os dois pelo sacrifício pessoal também de estar aqui, nos ajudar nesse momento e por entender o projeto do Guarani. Bom, tá aí o Farney explicando um pouquinho a respeito dos 2 jogadores, né? Eu separei a entrevista do Farney, porque é uma entrevista importante, né? Não só para falar a respeito da chegada dos jogadores, das características dos jogadores, como ele disse, né? O Brunão, por exemplo, ele até comentou com a gente lá, né? O Brunão seria um falso 9, mas 9 mesmo, um jogador que atua dentro da área, para ele, com essa característica, hoje só tem o Júnior Brandão, e ele fica como opção do Bruno Santos. Até poderia jogar junto com o Bruno Santos, poderia em certas partidas ou no meio das partidas, eu não digo logo de cara, né? E o Gemerson, eu separei a entrevista coletiva hoje do Júnior Brandão, que eu vou colocar nos 2 próximos dias, tanto o Gemerson quanto o David Braz, até porque a gente tem entrevista só um dia na semana, então eu separei para hoje o Júnior Brandão. Inicialmente a gente vai ouvir o Júnior Brandão, já eu vou falar das características do Gemerson novamente, mas o Júnior Brandão falou sobre o tempo que ele ficou na Indonésia, né? Vamos acompanhar o jogador. Bom dia. É uma experiência totalmente diferente, né? A alimentação, a língua. Tive um pouco de dificuldade porque eu não sei falar muito bem inglês, e quando eu cheguei praticamente assim não sabia nada, né? E aí, graças a Deus, tenho bastante amigos hoje lá que é brasileiro e estão lá há bastante tempo, e aí pôde me ajudar bastante. Aí dentro de campo o nosso time tinha 4 brasileiros e mais a comissão técnica, que era até um ex-treinador aqui, que era o Maurício. E aí ajudou bastante a gente, né? E aí a gente foi bem no campeonato. Bom, Vinícius Sabar, que teve Bandeirante, primeiramente seja bem-vindo ao Guarani. Dos 3 reforços anunciados na semana passada, você foi o único que atuou no derby, entrou ali aos 39 minutos do segundo tempo. Eu queria saber a sensação que foi para você, logo no seu primeiro jogo, já entrar num jogo tão importante como foi o de sábado aqui no Brinco de Ouro, e também esse processo de readaptação, se eu não me engano foram 3 temporadas no futebol da Indonésia, esse processo de readaptação aqui para o futebol brasileiro. Obrigado. Bom dia. A experiência foi uma experiência muito boa, né? Porque você chega já para jogar um clássico assim, da grandeza que é muito importante,
né? E eu tive a oportunidade de poder entrar ali os últimos 5 minutos, então eu estava muito feliz, né, de também ter voltado para o Brasil, porque a Indonésia é totalmente diferente, o futebol lá está crescendo bastante, então eu estava muito feliz e muito empolgado. Júnior, bom dia. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria saber como que está a sua parte física, quanto tempo que você aguenta, por exemplo, já para esse sábado, né, para ficar à disposição do treinador. Eu soube antes do derby que você conseguiria atuar apenas no finalzinho do jogo, né, entrar no segundo tempo. Faz muito tempo que você não estava jogando. Quando que você jogou, tipo, 90 minutos a última vez e como que você está fisicamente para esse jogo? Seja bem-vindo. Bom dia. Fisicamente, hoje eu já consigo jogar uns 70 minutos, né? Porque estou treinando firme, trabalhando para isso, porque eu fiquei um bom tempo sem jogar, por causa de uma lesão que eu tive. Então, hoje em dia eu já consigo jogar 70 minutos. Na posterior. Ô, Júnior, você chegou também na semana passada que o clima ainda estava muito para cima, positivo, que ainda não tinha começado o quadrangular, não tinha rolado a bola ainda pro derby 211. Teve alguma diferença de clima dentro mesmo, no elenco, da semana passada para essa semana depois do derby, em razão da derrota, ou a confiança é a mesma? Não, a confiança é a mesma. O elenco aqui é um elenco cascudo, todo mundo já sabe a qualidade de todos, então a confiança é a mesma. O objetivo é sempre o mesmo. Ô Júnior, 2 situações para você. A primeira, né? Você acabou de chegar, mas apesar disso você viveu o clima do derby. O que aconteceu, na sua opinião, você que entrou um pouquinho, que o time não incorporou nada em relação ao apoio da torcida, em relação àquele clima que foi criado no Brinco, né? Dentro de campo. E uma outra situação, esse tempo curto que você tem contrato até o fim do ano, como que você vê essa situação de ter que entrar e ter que resolver, mostrar até serviço para o Guarani? É claro, tentar renovar o seu contrato, né? Cara, não tem explicação, porque o Matheus passou todas as funções para a gente fazer. Então não tem explicação o que aconteceu no jogo, né? A gente tentou fazer o nosso melhor, mas não encaixou. Então vamos seguir para frente, agora vamos enfrentar o Náutico, se Deus quiser vamos sair com a vitória. E... Desculpa, qual que foi a pergunta? Sobre esse tempo curto você provar para o ano que vem. Cara, que nem eu falo com a minha esposa, né, bastante, eu tenho que provar todos os momentos, no treino, no jogo, independente do curto tempo que eu tenho aqui com o Guarani, né, ou longo prazo, eu tenho que provar de todas as maneiras, porque se eu não provar, a qualquer momento eles podem me mandar embora. Então eu tenho que estar provando a todo momento. Bom, tá aí a palavra do Júnior Brandão, né, só para resumir. Tanto o Gemerson quanto o Júnior Brandão, contrato até o final da Série C. Até por isso que eu perguntei, né? Eles vão ter que provar para continuar no Guarani, para continuar no ano que vem, disputar o Campeonato Paulista, quem sabe a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E ele disse o seguinte, né? Até respondendo a pergunta que o Tigrão me fez ontem, né? Porque eu até toquei no assunto. Ele teria condições de 10 minutos, foi mais ou menos o que ele jogou no derby. Agora ele disse que para o jogo contra o Náutico ele deve aguentar uns 70 minutos, porque ele não vinha jogando e ele também vinha de contusão muscular. Essa é a situação do Júnior Brandão, que fica à disposição aí, eu imagino, no banco de reservas. O Gemerson, eu questionei ele, eu falei, você joga em qual posição? Ele falou, eu sou um 8/10, eu armo as jogadas, eu gosto de vir de trás armando para os atacantes. E até o Farney citou, né? Ele é um substituto para o Isaac ou para o Diego Torres. Porém, como o Isaac foi muito mal no derby, eu acredito que ele vai disputar uma posição de titular com o Isaac nesse meio-campo do Guarani. Lá na frente, algumas oportunidades, se eu não me engano, o próprio Farney já chegou a dizer o seguinte, ó, o Cauã tá jogando improvisado, mas quem joga ali é o Dentinho. Como o Cauã estava jogando bem, o Matheus não tinha como tirar ele do time. O derby é uma oportunidade para ele tirar o Matheus e colocar o Dentinho. Pela primeira vez aí, começando nessa posição dele, pelo lado direito, como ele gosta de jogar. Aí jogariam Dentinho, Mirandinha e o Bruno Santos. No meio-campo, se ele optar pelo Gemerson, jogaria o Kelvin, o Gemerson e também o Diego Torres.
Voltando lá atrás, como o Cicinho ainda está no departamento médico, é dúvida, Lucas Justin no lugar dele. Nas outras posições, o Emerson mantido na lateral esquerda, na zaga o Rafael, no gol o Dalberson. E daí a dúvida, a incógnita, o Batista até trouxe hoje na tela da Band, nos donos da bola, uma informação importante, exclusiva, que o jogador Alan Santos jogou no sacrifício. Teria até tomado infiltração, esse tipo de coisa, para aguentar o jogo. Tanto é que no segundo tempo ele foi substituído e o Kelvin foi improvisado na zaga. Se o Alan Santos não tiver condições de jogo, eu imagino que o David Braz vai jogar. Porque eu questionei ele hoje sobre o quanto que ele aguenta, ele disse que aguenta, que dá para ele jogar. Semana passada ele atuou entre os titulares no período que o Alan Santos não atuou, e eu imagino também que pela liderança dele, até o Farney falou depois, eu não coloquei esse trecho, mas o Farney disse o seguinte, que a primeira contratação que ele tentou fazer foi o David Braz. Só que o David Braz tinha chegado há pouco tempo no Mirassol, estava com a confiança do treinador, o Barroca, e também pela questão financeira, ele não aceitou o Guarani. E agora ele veio para o Guarani. Pela liderança que ele tem, e eu até coloquei isso para ele hoje na entrevista coletiva, que nenhum jogador do Guarani hoje está apresentando liderança dentro de campo para ser o capitão do time. Eu imagino que ele tenha condições de jogar e tenha condições de, inclusive, ser o capitão. Porque pelo que a gente viu sábado diante da Ponte, nenhum jogador chamou a responsabilidade e tem condições de ser o capitão do time. Batista. Bom, eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, o Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces, tem pizza de sorvete, nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo, chopp Brahma geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas, com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí o WhatsApp, 974 10 6068, 974 10 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Começo com você, Tigrão, as entrevistas, né? O jogo falado, o que você achou? E também essa questão aí de mexer no time. Tem que tomar muito cuidado, porque o time que conseguiu a classificação foi um time que teve uma manutenção, né? O treinador esquematizou. Claro que o Isaac estava jogando muito mais do que o que jogou no derby. Mas a recuperação do Isaac passa pelas mãos do técnico Matheus Costa, hein, Tigrão? Sim, não tenha dúvida, concordo com você. É uma partida atípica, eu acho que o Guarani, disse o Farney, né? Não deu encaixe em nenhum momento do jogo e foi o pior jogo dos 17 que eu estou aqui. É verdade, ele tinha feito 16, porque trocaram todo mundo depois da terceira rodada com 3 derrotas. Aí vem o Farney, e vem o Marcelo,
e assim por diante. Então, é claro que o Marcelo hoje é treinador da Ponte. Agora, ele disse, dos 17, então ele dirigiu não, ele esteve presente como executivo de futebol do Guarani em 16 jogos da fase de classificação e mais um agora, a primeira do quadrangular. E ele disse, foi o pior jogo dos 17 que eu já estava presente, que eu já estava trabalhando no Guarani. Então é uma atipicidade, é um acidente de percurso, é um jogo diferente, onde a Ponte jogou, eu acho que mais do que a sua média. E o Guarani jogou muito, olha o detalhe, a Ponte jogou mais do que a média. E o Guarani jogou muito menos do que a sua própria média. Então não adianta sair derrubando terra arrasada, vou trocar os 11, não. O Guarani cumpriu uma campanha de recuperação importante na competição, sobretudo com o atual treinador. Então, né, eu acho que o Matheus Costa disse, olha, não tem muito o que comentar. Isso na entrevista pós-jogo. Hoje o Farney deu algumas explicações, falou das características dos jogadores. Os jogadores, né, no caso aí, hoje o Júnior Brandão, é aquela protocolar, né? Vem de fora, vem de um país completamente diferente na cultura, na língua, na alimentação, na metodologia de treinamento, né? Tudo muito complicado, mas ele falou, o Breno disse na segunda-feira, ó, ele tinha, segunda ou ontem, ele tinha condições para 10 minutos, jogou 6, aí não dá. Hoje ele já falou de 70 minutos, já dá para levar o cara para o banco, se a coisa não estiver funcionando, aí lança, mas eu não começaria, por exemplo, o jogo com ele, né? O Gemerson, talvez, porque o Cauã Jesus é um jogador que claramente tem qualidade técnica, mas ele é muito instável. O Cauã Jesus não mostrou instabilidade e não esteve nivelado por baixo no seu potencial que a gente já viu somente no derby. Ao longo das outras partidas também tem jogo que ele é candidato a craque do jogo e tem jogo que ele é o primeiro a ser substituído. Então, dependendo das observações na semana de treinamento, poderia ocorrer, como chegaram reforços aí, e em condições de jogar, todo mundo inscrito, parte burocrática ok, uma alteração, para começar. Agora, não está dando certo de novo contra o Náutico, como aconteceu contra a Ponte, aí tem que mexer mais. Agora, já chegar e derrubar todas as trincheiras e aposentar todos os canhões, porque teve um cabo lá que levantou a cabeça e tomou um tiro, não é por aí. É uma batalha, não é a guerra. Ah, aposenta tudo, vamos embora, vamos nos render. Não é assim. Então, acho que o Guarani deve manter a estrutura. Infelizmente, ao que tudo indica, não vai ter o Cicinho. A questão da zaga, dependendo também da semana de treinamentos, pode até se estudar alguma coisa. Tanto o Rafael quanto o Alan Santos foram mal. Achei que foram muito mal no derby. Mas aí é aquela história, se a gente for sugerir substituição para quem jogou mal, tem que entrar com o sub-20. Tem que tirar todo mundo. E não é assim que a banda toca. Até porque o histórico recente do Guarani é bom. E eu vou lembrar a todos os amigos aqui que o Guarani, em 15 jogos com o atual treinador, Matheus Costa, tinha disputado 15 pontos e tinha conseguido ganhar 11 pontos. E estava invicto em 5 jogos. Agora, em 18, está com 11 pontos. É um percentual ainda alto. Ainda alto. Não há dúvida nenhuma de que o Guarani está perto aí de 2/3. Um ponto a mais, ele estaria com 12 em 18. 2/3. Um percentual desse, considerando só o percentual do recorte cumprido pelo Matheus Costa, é suficiente para subir. Então, calma, vamos devagar. E eu acho que está correto se a estrutura for mantida, com uma ou outra alteração. Uma parece certa, mas aí não é opção do treinador, aí é uma necessidade, é uma eventualidade médica.
que é o caso do Cicinho. Aí não tem jeito, tem que vir para o jogo o Justen, que é exatamente o reserva imediato do Cicinho, como aconteceu em outras oportunidades. E lembremos-nos que no último jogo da fase de classificação, mas foi o jogo que classificou o Guarani, onde o time fez um segundo tempo horrível, mas somou um ponto. Se não tivesse somado um ponto, teria ficado fora. Empatou contra o Tombense. Quem foi o craque do jogo? O Lucas Justen. Portanto, não existe muita preocupação. Parece um jogador preparadíssimo, apesar de jovem, para substituir a altura, com um pouco mais de fogo na fundanga e um pouco menos de cadência, comparando ele ao Cicinho. É um jogador um pouco mais veloz hoje, mais jovem, que chega com mais velocidade. O Cicinho já é um cara que vai na boa, que pega o atalho, já veterano, mas de muita técnica. Então, mas eu acho que substitui a altura, apesar do estilo diferente. E aí, no máximo, mais uma. Eu não faria mais do que isso, não. E queria, para encerrar, só discordar de uma coisa do Farney Coelho. Quando ele diz que o Brunão é um jogador de movimentação e não tem a presença de área que tem o Júnior Brandão. Pô, discordo frontalmente. Toda vez que o Brunão sai, flutua para tentar organizar, para tentar receber a bola, fazer uma assistência, fazer uma tabela, ele passa vergonha. Ele não tem essa característica. Então eu discordo. Pelo que vi até agora, eu acho que o Guarani tem 2 jogadores de área. Júnior Brandão e o Brunão. Bruno Santos. O Brunão é um cara de... não é nem de penúltima bola. Ele é um cara de última bola. Ele é um finalizador nato. Num dos seus primeiros jogos aí, no segundo jogo dele, ele fez um gol de nádegas, se jogando para a bola em cima da linha e empurrando para dentro. O Brunão, nós não vamos vê-lo fazendo gol, entrando, tabelando. Nós não vamos vê-lo arrematando de fora da área, pegando uma bola no bico da área e tirando do goleiro. O Brunão é centroavante que não marca gol de dentro da grande área. Ele marca a maioria de dentro da pequena área. É só pegar aí os gols. Podemos botar no ar aí a qualquer momento. Então, como é que o executivo de futebol, respeitando a opinião dele, só estou discordando, estou me permitindo respeitosamente discordar, mas dizer que o Brunão é um atacante de movimentação, não. Se a opção for jogar com 2 centroavantes, como aconteceu no finalzinho do derby, quando entrou o Júnior Brandão, beleza, é uma opção do treinador. Vai jogar a bola em cima dos caras lá dentro. Agora, dizer que o Brunão vai preparar, como o Mirandinha o faz, como o Dentinho o faz, como o próprio Cauã Jesus o faz, que ele, Brunão, vai preparar de beirada, vai assistir ao Júnior Brandão? Não concordo. Apenas para não passar batido, porque senão existe uma entrevista, aliás, foi um pronunciamento, não foi pergunta e resposta. Ele falou do derby, tranquilizou a torcida, disse que está tudo em aberto, que o trabalho está bem realizado e siga em frente. E de passagem, fez um breve comentário com muita tranquilidade, com muito equilíbrio sobre as novas contratações. E eu estou aqui prestando atenção, até porque eu ganho para isso, senão você me chama e eu não tenho o que falar. Então eu discordo quando ele diz que que o Guarani só tem um tipicamente de área depois que o Denis Júnior foi embora, que agora é o Júnior Brandão. O que não é o caso do Brunão. Discordo. Brunão também é um jogador de última bola. Não é nem da penúltima, da última. Ele é um emérito finalizador e finaliza bem. Ele é um encerrador. Ele é o cara que puxa a cordinha da guilhotina. Nada mais que isso. Então eu acho que enquanto a opção for jogar num 4-3-3 com 2 extremas, entendo que o Brunão disputa, ou como o titular é o Brunão, que o Júnior Brandão disputa a posição com o Brunão. E não
joga com o Brunão, tirando o Brunão da área. Aí não vai dar certo, na minha maneira de ver futebol. Se eles me provarem o contrário, terei toda a humildade que sempre tive para vir aqui dizer eu estava equivocado. E para você, CH, as entrevistas e também o cuidado de, se for mexer no time, não mexer na estrutura que conseguiu a classificação em CH. Bom, as entrevistas pouco acrescentam, né? Por exemplo, do David Braz. Não, eu tô pronto, tô me sentindo muito bem. Muito bem, não tô duvidando. Mas por que será que ele não jogou no lugar do Alan Santos, que teve que jogar infiltrado? Se ele tá pronto. Outro detalhe. O Brandão, antes da partida do derby, podia jogar 10 minutos. O jogo foi sábado, não foi? Passou domingo, segunda, terça e hoje é quarta. Em 3 dias, onde houve uma folga, ele se condicionou para jogar 70 minutos. Se perguntar para o jogador quanto tempo ele aguenta jogar, não é? Ele vai falar, não, estou pronto sempre. Como é que tem que fazer o treinador? Ter os testes físicos, olhar no campo de treinamento para ver se o cara tem condição ou não. Simples assim, não é? Eu não mexeria radicalmente no time, não. Não é assim que toca futebol. Ah, isso aqui tá mal, tira. Não é assim. Mesmo porque o que você colocou, Batista, eu concordo 100%. O time chegou com uma formação, reagiu num campeonato e esse time tem qualidade no Guarani. Jogou mal? Jogou pessimamente mal. Péssimo foi o Guarani contra a Ponte. Agora, eu duvido que esse time vá jogar tão mal contra o Náutico, mesmo com a dificuldade fora de casa. Respondendo de maneira objetiva, porque o tempo urge, afinal de contas, a maioria das coisas já foram abordadas com precisão, eu quero dizer que Justin na lateral direita não tiraria o Isaac do time e acrescentaria o Dentinho lá na frente. Batista. 18h48 hoje até 19h30. Ô, Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, eu queria dizer que concordo com o CH e fazer uma observação e não discordar, muito pelo contrário, concordar com isso que ele falou. 3 dias de treinamento, pulou de 10 para 70 minutos. Bom, mas o jogador, é compreensível isso, viu, CH? Se o Batista chegar para mim hoje aqui, ou para você, e disser assim, pintou aí uma proposta comercial e, enfim, fechamos um contrato aí, numa situação hipotética, claro, e nós vamos ter que transmitir 3 jogos seguidos. Um às 16, um às 19 e um às 21. E como está sobrecarregada a equipe é enxuta, todo mundo é guerreiro. Tigrão, eu vou precisar que você comente os 3 jogos. CH, você acha que eu vou dizer pro Batista, Batista, pra mim não dá, vai acabar o fôlego. Para com isso. Se ele falar pro Leandro Boles, preciso que você narre os 3 jogos em sequência. O Boles fala assim, tô dentro, vambora. Agora, se ele falar pra mim, Tigrão, você vai nos 3 jogos? Eu vou precisar, porque o CH tá na TV, o Gleger é chinelo, viajou, aquela coisa de sempre. Você sabe o que eu vou dizer pra ele? Pode escalar. Só que na metade do segundo jogo eu já tô engasopando. O jogador também é assim. Ele sabe que não vai aguentar, mas ele não admite. Por isso que não acrescenta nada a entrevista e esse blá 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 dos jogadores. É só conversa para ninar bovinos. Osopopeia flácida para ninar bovinos. Tem que falar a frase inteira, CH. Não basta falar pela metade. Seja feliz por inteiro. Na verdade, eu deixo de propósito para você complementar. Então, afinal de contas, essa frase é sua e também do Tigrão, né? Eu só estou dando relevo a ela. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara.
feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Bom, bebê, qual é a programação aí do Guarani, né? Tem uma viagem que não é curta não, hein? Eu já fiz essa viagem inúmeras vezes para Recife. Qual vai ser a logística do Bugre? Bom, Batista, o Guarani vai treinar amanhã pela manhã, aí no finalzinho da tarde, por volta de 6 da tarde, vai viajar para Recife. Lá em Recife, na sexta-feira pela manhã, vai treinar, só que vai treinar pertinho de Recife, em São Lourenço da Mata, onde fica o CT do Retrô. O Retrô que caiu para a 4ª divisão do futebol brasileiro, né? Aí o Guarani fica concentrado em Recife e no sábado jogo às 5 da tarde contra a equipe do Náutico. Para dar mais tranquilidade, um dia a mais de descanso e os jogadores treinarem lá, já se ambientarem, até porque se aqui tá calor, lá em Recife, lá em Pernambuco, tá muito mais calor do que aqui nesse momento. E sábado, Batista, tem derbinho. Sábado às 9 da manhã tem derbinho no Sub-15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista Sub-15, Batista. São Lourenço da Mata, eu já fiz um jogo lá, jogo da Ponte naquela partida, campeonato da Série B, pontos corridos, mas o último jogo a Ponte poderia ter conquistado o título, não conseguiu. É aquele jogo lá que teve o gol que o Adrianinho perdeu. Esse jogo foi lá na Arena Pernambuco, 30 quilômetros distante de Recife. Então é perto, né? Porque 30 quilômetros é o quê? Daqui em Americana. Então é perto, mas não tão perto assim, né? E de volta até Recife, 60 quilômetros. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar.
Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h58, hoje até 19h30. Pautas do dia. Seleção brasileira, pauta 1. Seleção brasileira encerra eliminatórias com a pior campanha da história. Derrota para a Bolívia 1-0 deixa o Brasil na 5ª colocação com 28 pontos e um aproveitamento de 51%. Apesar do desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo, que será disputada entre 3 países: Estados Unidos, México e Canadá, em 2026. E o motivo é porque o Brasil está entre os 9 primeiros colocados no ranking da FIFA. Pauta 2. O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira a venda do atacante Lúcio Rodrigues para o Neon Clube, recém-promovido à elite da Arábia Saudita. Contratação mais cara do futebol nordestino, o jogador de 22 anos também foi negociado em valor recorde na região. 22 milhões de euros, 132,3 milhões de reais. Pauta 3. Ener Valencia está de saída do Internacional. O clube gaúcho encaminhou os termos de uma rescisão amigável com o centroavante, autor do gol da vitória do Equador sobre a Argentina nesta terça-feira, pela última rodada das eliminatórias. Restam apenas detalhes burocráticos, mas o negócio está bem encaminhado. Ele vai para o Pachuca do México. Vamos lá, Breno Beretta, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Sobre essa campanha da seleção brasileira, Batista, foi uma campanha realmente pífia, mas muito por conta da direção da CBF, da falta de planejamento. A chegada do Carlo Ancelotti foi muito tardia. É claro que eles já pensam em tentar renovar o contrato dele, que vai até o final da Copa do ano que vem, para o final da Copa de 2030, para ele tentar fazer um ciclo completo.
Tanto é que foram poucos jogos dele comandando a seleção nas eliminatórias e agora ele vai depender de amistosos e observações para tentar montar o time que vai para a Copa do Mundo do ano que vem. É muito difícil saber qual é o time que vai, a base, a espinha dorsal, ele ainda não tem, a gente vê isso nos jogos, ou seja, completamente difícil ter esperança que o Brasil vai conquistar o título mundial. Ainda dá, mas é muito difícil e tudo isso reflexo do comando da CBF. O antigo comando, as antigas diretorias e agora a gente espera que essa possa fazer melhor daqui para frente. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para hoje? Vou falar de seleção brasileira e também do trabalho que foi desenvolvido nas eliminatórias, muito por conta dessa confusão de troca treinador, contrata treinador, né? Não dá para você fazer um trabalho onde o time praticamente não treina, toda hora mudando o jeito da seleção jogar. Então, foi uma grande confusão, ainda bem que o Edinaldo Rodrigues, que foi responsável pela contratação do Carlo Ancelotti, esse foi o único mérito do trabalho dele, mas uma grande confusão, né? Grande confusão. Não sei se vai dar tempo, eu espero que dê, porque o Carlo Ancelotti tem muito conhecimento e capacidade, na minha opinião, e se eu sou presidente da CBF, e se houver interesse do treinador, eu continuaria até a Copa de 30 com o italiano. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Vou falar do Lúcio Rodrigues. Ele chegou e foi apresentado no Bahia em 16 de julho do ano passado. Portanto, há um ano. Né? Um grande lucro aí, auferido pela empresa controladora do Bahia, é SAF. Então, para quem gosta de SAF e fala a todo momento que SAF é o sucesso, é a resolução de todos os problemas, é o remédio para todos os males, deem uma olhada aí. O jogador ficou um ano no Bahia e foi vendido aí por uma pequena fortuna, né? Mais de 20 milhões de euros. Nós estamos falando aí de algo acima de 130 milhões de reais. A maior venda do futebol da região Nordeste de todos os tempos. E olha que nós já tivemos um nego bom lá, hein? Já tivemos lá Rivaldo, se bem que veio ainda quase como amador, né? Mas grandes jogadores, Bobô, enfim, os números hoje são outros. Mas para quem diz que time do interior, e a Bahia não é interior, né? O Bahia é de uma capital. Mas não era comum um time do Nordeste vendendo o jogador por essa fábula para o exterior. Esse vai para a Arábia. Time que subiu agora para a primeira divisão. Então, para os admiradores da SAF, é assim que funciona. A empresa controladora, por sinal, é a mesma do Manchester City, né? É muito dinheiro. E ela não é torcedora do Bahia meia porreta. Não estão aí porque são apaixonados pelo tricolor de aço, não. Os caras vêm, colocam dinheiro e querem retorno. Vejam o exemplo do John Textor, que ganha 2 campeonatos, que o Botafogo, um nunca tinha ganhado e o outro não ganhava há séculos. Ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores de América de forma inédita e desmontou o time. Sabe por quê? Porque projetou os caras, jogou na holofote, na vitrine, valorizou e aí vendeu e teve o retorno financeiro com grande lucro. Então, SAF é isso. Olha aí o exemplo do Bahia. Um ano o jogador lá. Já foi. No meio do campeonato. Bahia brigando por Libertadores e já brigou até por título nesse mesmo campeonato. Está aí envolvido numa disputa fenomenal hoje à noite contra o Fluminense. Jogo de volta da Copa do Brasil. Chegou com a grana, levou. Porque não tem pátria, não tem emoção, não tem torcida e não tem paixão. O que tem é
uma avidez, uma gastura incontrolável pelo retorno financeiro. Enquanto está dando certo, está comprando e está vendendo mais caro, está revelando e está vendendo mais caro, está tudo certo. Duro é quando desmonta e não consegue montar mais, e aí dá o pinote, vai embora a SAF e larga um rombo inadministrável. Só para constar aqui o exemplo do Bahia. Pedro Piscinato, arbitragem, já saiu a arbitragem para os jogos dos times de Campinas no final de semana. Saiu sim, Batista. O árbitro de Ponte Preta e Brusque, partida que acontece domingo no estádio Moisés Lucarelli, é o mineiro André Luiz Schettino Policarpo Bento, o assistente número 1, Ricardo Júnior de Souza, e assistente 2... Peraí, Pedrinho. Fala de novo, por favor. Mas assim, pausadamente. Como é que é o nome do juiz que vai apitar o jogo da Ponte? André Luiz Schettino Policarpo Bento. Anotou aí? Tá bom, não. Eu já consegui me refazer aqui. E o VAR dessa partida, Antônio Magno Lima Cordeiro. O André Luiz, que vai apitar essa partida da Ponte Preta, é a primeira partida que ele apita da Série C, porém apitou aí mais de 10 jogos da Série B, um árbitro da Federação Mineira, ele que será o responsável aí por essa partida. E o jogo do Guarani, quem apita, Guarani Náutico, que acontece no sábado, nos aflitos, José Mendonça da Silva Júnior, assistente 1, Andrei Luiz de Freitas, e assistente 2, Roberto Rivelino dos Santos Júnior, e o VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Eu vou para um rápido intervalo e depois vou pedir para o Breno Beretta atualizar a situação daquele torcedor que caiu no fosso no Derby 211. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em
dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando as eliminatórias da Copa. Ontem, última rodada da competição, com os seguintes resultados. Na Bolívia, o Brasil perdeu para a Bolívia pelo placar de 1-0. Na Venezuela, a Venezuela perdeu para a Colômbia. 3 para a Venezuela, 6 para a Colômbia. A Argentina se despediu com derrota. Perdeu para o Equador pelo placar de 1-0. Já o Peru perdeu em casa para o Paraguai por 1-0. Chile e Uruguai empataram por 0-0. O Brasil termina as eliminatórias sul-americanas na 5ª colocação. Estão classificados diretamente para a Copa do Mundo os times da Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai e Paraguai. A Bolívia vai para a repescagem. Hoje é dia de Copa do Brasil, os jogos decisivos da volta quartas de final. 19h tem Fluminense e Bahia. 9h30, Corinthians e Atlético Paranaense. Lembrando que o Bahia jogou e venceu a primeira partida por 1-0, joga pelo empate, assim como o Timão, que encara o Atlético Paranaense, venceu a ida por 1-0. Segunda rodada quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado, 5 da tarde, tem Náutico e Guarani. 7h30, Caxias e São Bernardo. No domingo, 4h30, Londrina e Floresta. E também no domingo, 7 da noite, tem Ponte Preta e Brusque. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h13, aí Breno tem informações do torcedor que caiu no fosso, seria operado, já foi, não foi, qual é a informação? Essa informação é a melhor de todas desde o dia quando ele caiu no fosso no Brinco de Ouro, porque ele recebeu alta hoje à tarde, estava na ambulância com a mãe dele e foi levado para casa, né? Ele que é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, ficou 4 dias internado. O Luan Cerqueira, que tem 29 anos, né, já pode ver o filhinho, o filho pequeno, né? Ele que tem 2 empregos, de acordo com a mãe dele, a Ângela, que estava muito feliz, inclusive, pelo que eu vi, uma imagem segurando uma sacolinha do Guarani. Provavelmente o Guarani mandou um presente para ele, né? A diretoria do Guarani, que acabou entrando em contato depois com a mãe, e a mãe tinha pedido, né, esse contato, até porque até aquele momento, quando ela falou, ninguém tinha entrado em contato, mas o Guarani depois prestou apoio, um dos dirigentes foi até lá e vai continuar acompanhando a recuperação do torcedor. Quanto à cirurgia, ele precisa de uma cirurgia no punho, só que como ele ainda está com um pequeno coágulo no cérebro, ele não pôde realizar essa cirurgia, mas deve acontecer nos próximos dias essa cirurgia do punho. Como ele recebeu alta, já não corre mais risco de morte e felizmente vai poder se recuperar melhor em casa, Batista. Graças a Deus, ótimas informações, notícias boas, escapou da morte, né? Tem 4,5 metros da arquibancada até o piso, lá no fosso. Imagina, se ele desce de cabeça, a tragédia estava consumada lá mesmo, no estádio Brinco de Ouro. Então escapou de uma tragédia, tomara que a vida dele daqui para frente seja apenas e tão somente de normalidade, né? Sem nenhuma sequela, vai curar esse coágulo, pequeno coágulo, e o pulso também ficará em ordem e ele segue a vida, vida que segue. Ouvinte no ar, mais um. Ouvinte no ar,
Batista, Paulo Neves da Vila Nova. Um grande abraço a todos. Eu queria mandar um recado para o Gé, que o Gé tivesse em mente que assistência na Europa, que ele vai jogar na Europa, isso é fato. Quando ele sair da Ponte Preta, ele vai jogar num time europeu. Eu espero que a Ponte Preta saiba vender. Na Europa, assistência é tão importante quanto o gol. Nesse derby, todo bugrino que foi no campo sabe que o que eu estou falando é verdade. Se ele tivesse prestado assistências, dos 3 gols que ele perdeu, 2 a Ponte teria sido transformado em gol. Ele teve 3 chances cara a cara, onde ele podia rolar a bola para um companheiro mais bem colocado e ele não rolou. Ele foi individualista. E já não é de hoje que ele é assim. Um grande abraço. E Batista, parabéns pela maneira altaneira como você se comportou diante do que aconteceu ontem. Não tocar no assunto é uma grande demonstração de grandeza. Grande abraço a toda a equipe. Abraço, muito obrigado. Mas tinha alguém para quem tocar, né? Ele disse, se tocasse para alguém mais bem colocado. Mas tinha alguém mais bem colocado? O Gé é um artilheiro, é um goleador nato. Então, quando surge a oportunidade, jogadores do estilo do Gé, não tenha dúvida, ele vai bater pro gol mesmo, né? Discordo. Em 2 dos lances ele não tinha o melhor ângulo e num deles a bola estava no pé esquerdo dele, que não é o bom. E tinha 2 jogadores da Ponte acompanhando, ele rola para trás e o gol estava consignado. Realmente o centroavante tem que ter fome de gol, mas ele tem que ter visão periférica. Senão o Coutinho nunca teria feito uma tabelinha com o Pelé, a mais famosa do mundo. O Coutinho pegava a bola e ia pro gol. Então o Coutinho às vezes estava na cara do gol, mas o ângulo não era o melhor e o Pelé estava chegando. Era o penúltimo toque de uma tabela de 12 ou 13. O Coutinho poderia fazer. Ele rolava pro Pelé. E a recíproca era verdadeira. Por isso que eles fizeram quase 100 mil gols, somando os dois. Agora, se o Coutinho, 3 toques, ele e o Pelé, aí o último toque da tabela, o Coutinho ficou muito perto da linha de fundo e o goleiro saindo. Eu vou chutar porque eu sou centroavante. Não, olha o Pelé aí. Toca pro Pelé que ele faz de olho fechado. Gol do Santos. Então o centroavante tem que ter sim fome. Mas ele não pode ser egoísta. E o Gé, futebolisticamente falando, é fominha. É o Mirandinha mais alto. Roberto Souza de Hortolândia. Tem umas coisas no futebol que eu não entendo. O jogador é titular, capitão da seleção boliviana e reserva e dispensado pela Ponte. Com essa defesa que ela tem, coisa de doido. Diz aqui o Roberto Souza. Ele está falando do Hakim, né? Luiz Hakim, titular da seleção boliviana. Aliás, Hakim pode ser titular da seleção boliviana na Copa do Mundo. Tá na repescagem, né? E quantas vezes nós falamos isso aqui? Quantas vezes? Não, sabe, não sei. 9 fora, caiu um 0 aqui no chão, peraí que eu já respondo. Tá aí, ó. E Batista, só para registrar, né? Ontem eu fiquei emocionado e triste com a reação muito negativa do time da Venezuela quando acabou o jogo, né? 6-3 para a Colômbia, na Venezuela. A Venezuela precisava de um pontinho para ir para a Copa, ou pelo menos para a repescagem, pela primeira vez na história das Copas. Ela nunca disputou uma Copa. E fez pela sua falta de tradição futebolística, fez uma bela participação nas eliminatórias. Só que quando acabou o jogo, mesmo ainda o Brasil tentando empatar, e se empatasse a Venezuela que iria e a Bolívia estaria fora da repescagem, não da classificação direta, aí cortaram a imagem ou dividiram o quadro, a tela ao meio, metade no jogo do Brasil e metade mostrando já o encerramento e a reação dos jogadores da Venezuela. Mas tinha jogador chorando tanto que eu fiquei com a impressão que tinham dado uma notícia no serviço de som do estádio, de que o Hugo Chávez ressuscitou.
de tanto que ele chorava. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Mário, Bugrino, São Paulo. Ó, só para deixar o recado aqui, o pessoal também está fazendo uma puta desgraça aí com relação ao resultado do derby. É péssimo perder o derby. Todo mundo fica, seja no Bugrino, Ponte Pretano, quando perde, aquele gosto amargo, né? Somente em casa, né? E a Ponte mereceu ganhar, cara. Isso é fato. Agora, sem desespero, né? Ainda acredito no time do Guarani. Não acho que o jogo do Náutico Guarani precisa ganhar de qualquer jeito. Já começo a colocar um peso acima do necessário. O campeonato, quando é turno e retorno, como esse quadrangular, você tem a chance de recuperar o ponto perdido, que é o Guarani vai ter, que vai ser lá no campo da Ponte. Claro que sempre é mais difícil jogar no adversário, mas não está longe de ser alguma coisa impossível. Para mim é bem plausível. Inclusive o último jogo lá merecíamos ter ganho, meu ver, tá? Então, se você analisar uma vitória do Guarani, qualquer vitória, se ganha de 1-0, ele empata, retrospecto, em termos de ponto e tudo, e qualquer vitória acima de que não seja de 1-0 é vantagem para o Guarani. Então, nesse campeonato, né, pequeno de 4 times, então sem desespero. Amanhã, no sábado contra o Náutico, obviamente que é melhor ganhar, mas o empate é excelente resultado, tá? Temos o campeonato. E outra derrota, do ponto de vista moral, é ruim, mas também não é desgraça, tá? Vai ter jogo ainda, os jogos com o Brusque, vai ter com o Náutico em casa e tem esse jogo com a Ponte Preta. Óbvio, tentar beliscar a vitória, mas sem desespero, né? Essa é a minha opinião. Grande abraço. Abraço. O Farney focou exatamente nisso. Até trouxe dados estatísticos. O Amazonas, quando subiu, perdeu as 2 primeiras. E aí depois conseguiu a recuperação dentro da própria competição e subiu. Então, interessante, importante focar nisso para não trabalhar com terra arrasada por causa de uma derrota. A derrota foi terrível, foi ruim. Claro, perder o clássico é sempre ruim, mas isso dura até na terça-feira. A partir de hoje, tem que esquecer o que aconteceu no sábado, quando aconteceu a derrota. Aí já preparar, focar, virar a chave e ir atrás desse resultado contra o Náutico. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. É Marcos aqui de Paulínia. Sou ouvinte assíduo aí de vocês. Agora fiquei curioso aí, Batistão. Ontem no calorzinho lá da entrevista do Eberlin, ele comentou que o bebê, o Breno Beretta, aí foi fazer a visita lá e tem o material da finanças lá da Ponte. Batistão, organiza com o bebê aí para fazer essa matéria e publicar pra gente aí. Agora ficamos curiosos, né? Bom, ele falou que o Berlim falou que já foi publicado aí em outras rádios aí, mas eu sou ouvinte da Bandeirantes, da Band, então eu queria ouvir aí por vocês. Valeu, abraço, Marcos e Paulínia. Um abraço, Marcos. Muito obrigado. Um abraço aí para todos de Paulínia. Estive ontem em Paulínia, fui lá na KS Tubos. Aliás, a propósito, na sexta-feira, eu e o Tigrão estaremos lá na KS Tubos. Vai ter um grande evento para fornecedores e também clientes, e nós estaremos lá. Esse programa será apresentado pelo Leandro Bolles e eu, o Tigrão, estaremos participando durante o programa inteiro, diretamente lá da KS Tubos. Ô, bebê, explica aí, o ouvinte quer saber sobre esta visita que você esteve lá na Ponte e também sobre a publicação dos dados.
Excelente pergunta do nosso ouvinte, um abraço para ele. Até alguns dias depois que eu fui, eu vou até explicar aqui, vale a pena a explicação pelo seguinte: no dia que eu fui convidado pelo presidente, eu estava até sem voz, mas eu falei, eu vou, mesmo sem voz, quem me acompanha aqui sabe que eu fiquei uns dias sem voz com gripe, falou, eu vou mesmo sem voz, porque é muito importante isso daí. Eu fiquei 3 horas, fui muito bem recebido pelo Eberlin e pela advogada da Ponte Preta, a Thalita Garcês. E tô com todo o material aqui, inclusive terminando o meu resumo, e as dúvidas, como ele mesmo citou ontem na entrevista, eu tô tirando aos poucos com a advogada para trazer o material completo. Eu vou fazer um programa completo para a gente colocar aqui na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, só falando a respeito das contas da Ponte Preta, e vou colocar tudo. Aliás, o Guarani, uma pessoa do Guarani já me chamou também, Batista, falou, ó, eu ouvi que você foi na Ponte Preta, eu quero que você venha no Guarani e faça a mesma coisa. Então eu vou fazer um programa especial da Ponte e um programa especial do Guarani, só falando sobre finanças, Batista. Então, além de jornalista pós-graduado com uma larga experiência, recomendo que você faça também a faculdade de economia e também um curso de contabilidade para poder entender esses números todos, para poder fazer a divulgação. São números e mais números, né? Tem que se debruçar em cima disso para poder fazer aí um resumão. E agora na lata. Responde na lata. De acordo com Leila Pereira, para Abel Ferreira renovar o contrato com Palmeiras, só falta assinar. E aí, se você fosse o Abel, renovaria com o Verdão para 2026 ou não? Começo com você, CH. Qual é a sua reflexão? Se eu fosse o Abel Ferreira, eu ficaria no Palmeiras. E para você, Tigrão, ficaria, caso você não é, né? Nós sabemos disso. Mas se você fosse, hipoteticamente, o Abel Ferreira, que tem pretensão de trabalhar na Europa, ficaria em 2026 no Verdão ou não? Eu daria uma barrigadinha e esperaria se vai ser confirmada a convocação da presidente do Palmeiras, porque isso vai ter reflexo para depor na CPI do fraude ao INSS. Ela continua depois, não continua, vai ter maiores desdobramentos, vai respingar alguma coisa nas finanças do Palmeiras ou não? Porque o negócio do Abel lá é para cima de 3 milhões por mês. Só o dele, fora o da comissão técnica. Eu esperaria para ver se isso vai ter algum reflexo negativo, até acredito que não, mas eu espero, presidente, espera um pouquinho, eu estou pensando, para ver para onde é que vai esse imbróglio aí. Se der tudo bem, a grana estiver legal, nenhuma possibilidade de inadimplência, de atraso, aí eu, se fosse o Abel, ficaria. E você, Bebê, a sua reflexão? Eu ficaria, só sairia do Palmeiras para dirigir ou a seleção brasileira ou a de Portugal. Júlio Casares, presidente do São Paulo, diz que necessidade financeira força o clube a vender jovens. Abre aspas. Não podemos entender que é vida normal ter déficit. Temos que buscar o superávit. Esse reforço, ou esse esforço, melhor dizendo, vale a pena. Eu sei que é incompreensível, o torcedor quer ganhar tudo e quer contratações. Mas a conta não fecha. Eu prefiro ser criticado, mas lá na frente depois ser julgado por uma obra feita. Espero um clube com sinais de recuperação para futuras gerações, explicou o presidente em entrevista ao Globo Esporte. E aí, Breno Beretta, concorda com Casares?
Eu discordo dele porque ele tá sucateando a base. Ele deveria, até falei hoje na tela da Band, vender por dois dígitos. E ele contratou muito jogador e aumentou a dívida do São Paulo, agora tá precisando de dinheiro. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho que nesse momento ele está pensando certo. Gastar o que arrecada, ou um pouco menos. Gastar um pouco menos do que arrecada, do que o faturamento. Agora, ele só precisaria dizer que essa multiplicação geométrica da dívida do São Paulo também passa por ele com erros absurdos cometidos. E para você, CH, qual é a sua reflexão? Perdemos o sinal do CH. Bom, se conseguirmos reativar o sinal, o CH segue dando aqui as opiniões, né? Bom, seguimos. Quais são os 2 primeiros semifinalistas da Copa do Brasil? Corinthians ou Atlético Paranaense? Fluminense ou Bahia? Começo com você, Tigrão. Corinthians e Bahia. E para você, Breno Beretta, qual é os seus palpites? Ou quais são? Melhor dizendo, né? Usando aí o português correto. Para mim, concordo com o Tigrão. Corinthians e também o Bahia. Aposto nos 2. Bom, eu tenho a impressão de que deve ter caído a internet do CH, né? Caiu tudo. Caiu a energia, tá certo? Ok, então não foi possível colocar aqui as respostas do CH. Dá para ligar aí no WhatsApp dele? Tem o número do CH ou não? Se tiver o número do CH, ele entra pelo WhatsApp, produzindo aqui o programa em tempo real. Ô Batista. Oi, pois não, bebê? Enquanto conecta o CH, o Rodrigo Pastana está sendo comentado, o nome dele lá no Botafogo da Paraíba. Pode ser que ele assuma o Botafogo da Paraíba, que não conquistou o acesso nesse Campeonato Brasileiro da Série C, nem a vaga para a próxima fase, né? Ele que saiu do Guarani, estava desempregado, pode ser que assuma o Botafogo da Paraíba como executivo de futebol. Bom, CH, estamos sem o seu contato, mas tá sem energia, né? Mas pelo celular dá para seguir. Você tá me ouvindo, CH? Claramente. Tá, sobre a questão do Júlio Casares, faltou a sua opinião, aquele negócio lá vendendo pratas da casa e aí sendo muito criticado. E eles se justificando, né, que fez isso porque tem que regularizar as finanças. O grupo dele, desde o tempo de 4 ou 5 administrações atrás, colocou o São Paulo nessa situação, devendo mais de R$1 bilhão. Então, vê se acontece isso com o Palmeiras e o Flamengo. O São Paulo não tem dinheiro porque as administrações, inclusive a dele, são pífias. Vide contratação de James Rodrigues, Daniel Alves, Oscar e por aí vai. Então, isso para mim, é conversa fiada, Batista, não justifica. E os seus palpites, quais serão os 2 primeiros semifinalistas da Copa do Brasil? Corinthians ou Atlético Paranaense, Fluminense ou Bahia? O Corinthians passa no Atlético Paranaense e o Bahia se classifica com empate no Maracanã. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Até amanhã, boa noite a todos. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Pedro Piscinato, abraço para você e até amanhã, Pepe. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã.
É o seguinte, a rede hoje, durante o dia inteiro, transmitindo os votos do STF em Brasília. Então, nós vamos colar agora com a rede. Não teremos o esporte em debate, mas seguiremos, portanto, com a rede. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que participaram, que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração. Amanhã tem mais. Grande abraço. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Reconhecimento pelo menos 2 semanas nas regiões DF e SP, São Paulo, sendo estas as unidades de federação em que o ministro convive. O tópico 6, isso é a Polícia Federal. Tópico 6